Olá, pessoal. Vamos tentar entender um pouquinho o movimento retilíneo uniforme por meio desse simulador. A única equação que nós temos para o movimento retilíneo uniforme é aquela S igual a S0 mais Vt, onde S é a posição, S0 posição inicial, V de velocidade, T de tempo. Só que aqui, em vez de S, nós vamos adotar X. X para a posição final, x0 para a posição inicial, v, velocidade e t de tempo. Bem, aqui nós temos, nesse espaço aqui, onde nós podemos digitar aqui as posições iniciais, aqui a velocidade e aqui a aceleração. Só porque no movimento retilíneo uniforme não existe aceleração. Por quê? Porque uniforme indica que a velocidade inicial é igual à velocidade final. Ou seja, a velocidade é constante ao longo de uma trajetória. Então, aqui nós temos uma reta, vamos dizer que ela é horizontal. Nós temos uma reta que vai de menos 10 até 10. E aqui nós podemos estabelecer aqui a posição inicial para essa pessoa que está aqui. Por exemplo, se eu digito aqui 10, essa pessoa vai partir da posição 10. Eu vou querer que essa pessoa desloque para a esquerda. Então, coloco o negativo aqui e que ela caminhe com a velocidade de 1 metro por segundo. Então, vamos verificar. Ó, ela saiu da posição 10, está deslocando para a esquerda com a velocidade de 1 metro por segundo. Se eu clico aqui, eu coloco ali, vocês podem verificar que apareceu um segmento, uma seta, um segmento de reta orientado, ok? Então é isso. Agora aqui, ó, eu vou reiniciar e vou escrever aqui menos 10. E vou escrever aqui 1 metro por segundo, a aceleração é nula. Olha só, então indica que ele vai sair da posição menos 10, está deslocando para a direita, com a velocidade de 1 metro por segundo. E a aceleração é nula. Novamente, no movimento uniforme, não existe aceleração. Ok? Então, agora vamos ver como fica o gráfico. Esse aqui de azul é posição em relação ao tempo, vermelho, velocidade em relação ao tempo. Se estivéssemos tratando de um movimento retilíneo uniformemente variado, onde há uma aceleração, traçaríamos outro gráfico aqui, ok? Mas vamos agora fazer uso da equação do movimento retilíneo uniforme. Então aqui está x igual a x0 mais vt. Olha só, eu escrevi aqui mais 10, significa que ele vai sair da posição 10 e vai deslocar, eu vou querer que ele desloque para a direita, não, para a esquerda. Então, vou colocar um negativo aqui, ok? Então, olha só o que vai acontecer. Ele vai sair lá da posição 10, vai deslocar para a esquerda com uma velocidade de 1 metro por segundo. Verifiquem, olha só. Então, ó, ele saiu da posição 10, está deslocando, e, professor, o gráfico está para baixo. Por quê? Olha só. A velocidade é negativa, então nós teremos uma reta decrescente, ok? E aqui ó, podemos perceber no gráfico velocidade versus tempo, é uma reta paralela à horizontal, ou seja, ao eixo T. E por que paralela? Porque a velocidade ela é constante. E aqui na aceleração não tem gráfico, por quê? A aceleração é nula. Então, continuemos. Olha só o que está acontecendo. Okay? Agora eu vou mudar isso. Vou colocar aqui um menos 10 e vou trocar o sinal aqui para mais 1. Olha só o que vai acontecer. Vou reiniciar. Agora ele vai sair lá da posição menos 10 com uma velocidade de 1 metro por segundo. Agora nós temos uma reta crescente, porque a velocidade é positiva. Velocidade positiva indica que é um movimento progressivo. Velocidade negativa indica que o movimento é retrógrado. Ou seja,
foi estabelecido que positivo seria para a direita. Então, se ele movimenta nesse sentido, eu digo que o movimento é progressivo. Caso contrário, o movimento é retrógrado. Então, aqui nós temos um movimento progressivo. Se eu venho aqui e o sinal, agora eu vou querer que ele vá no sentido contrário, saindo lá da posição 10, vou reiniciar. E olha só o que acontece. Então, aqui eu tenho um movimento retrógrado. Então, o gráfico de azul, posição em relação ao tempo. O gráfico de vermelho, uma reta paralela ao eixo T. Ok? Indicando que a velocidade é constante. Ok? Então, está aí uma explicação por meio desse simulador sobre o movimento retilíneo e uniforme. Agora nós vamos resolver um exercício para colocar essas ideias que nós comentamos aqui, ok? Então, nós temos aqui um exercício que diz que um ponto material percorrendo uma reta com velocidade constante está a 50 metros de um ponto O dessa reta no instante t0 igual a 0. Então, como o homem lá deslocando ao longo da reta, aqui está dizendo que no instante 0 segundos, a posição inicial, vamos escrever x0, posição inicial, é igual a 50 metros. No instante 5 segundos, nós temos que a posição final é de 150 metros. Então, nós temos esses dados aqui. Tomando o ponto O como origem do eixo das abscissas, a letra A está pedindo simplesmente para determinar a velocidade desse ponto material. Então, nós temos que a velocidade é igual à posição final menos a posição inicial, dividido por instante final menos instante inicial. Então, a posição final é de 150 metros, a posição inicial 50, instante final 5, instante inicial 0. 150 menos 50, 100, dividido por 5. Então, obtemos 100 dividido por 5, a velocidade desse ponto material é simplesmente 20 metros por segundo. A letra B pede a função da posição em relação ao tempo. Bem, a única equação que nós temos é a mesma, só porque estou escrevendo ela aqui para um t igual a 0. Então, nós temos o seguinte: posição final é igual a posição inicial mais velocidade que multiplica o tempo. Qual a posição inicial dele para t igual a 0? Está escrito lá em cima, 50 metros. Então, escrevo aqui 50 mais a velocidade é positiva. Então, nós já determinamos na letra A 20t. Então, a letra B está pedindo simplesmente isso, uma função, ou seja, a função da posição em função do tempo. A letra C está pedindo para determinar a posição, as posições do ponto material nos instantes t igual a 0. Então, nós temos que a nossa função é x igual a 50 mais 20 vezes t. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esses instantes, t igual a 0 segundos, e substituir nessa função. Então, nós temos 50 mais 20, que multiplica 0. Então, x igual a 50 mais 0. 20 vezes 0, 0. Então, quando t igual a 0, nós já sabemos disso. Qual a posição dele? 50 metros.
Agora, nós vamos pegar o próximo instante, 2 segundos, e substituir os dados na mesma função, 50 mais 20, que multiplica t. Então, vai ficar 50 mais 20, que multiplica 2, 20 vezes 2, 40. Então, nós obtemos aqui, simplesmente, quando o instante é de 2 segundos, a posição que ele se encontra é de 90 metros. Para t igual a 4 segundos, então, nós temos a função x igual a 50 mais 20t. O que nós vamos fazer com esse instante de 4 segundos? Simplesmente substituir aqui 20 vezes 4. Então, 50 mais 80. Então, somando isso, então, quando o instante é de 4 segundos, ele se encontra na posição de 130 metros. Bem, vou deixar aí para vocês substituírem o t igual a 6 segundos e determinar a posição, e t igual a 8 segundos e determinar qual é a posição. Então, está aí a letra C. Agora vamos passar para a letra D, que pede para fazer o seguinte, para construir um gráfico. Bem, nós já sabemos que o gráfico posição, no caso x, em função do tempo, no Sistema Internacional de Unidades, tempo em segundos, a posição x é dada em metros. Então, nós temos aqui o seguinte. Então, x é dado em metros. Nós vamos, cada quadradinho desse aqui, então, vamos adotar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e assim sucessivamente. Aqui eu vou dar mais espaçado. Aqui, 1 a cada 2 quadradinhos corresponde a 1 segundo. 3, 4 segundos. Bem, vamos relembrar aqui. Quando o instante é 0, qual é a posição? 50. Então, nós vamos aqui, ó, marcar aqui no gráfico. Quando o instante é 0, a posição é 50. Então, está aqui o meu primeiro ponto. E depois, voltando lá, para o instante de 2 segundos, qual é a posição? 90 metros. Então, aqui, ó. Então, aqui, 90 metros. Então, seguindo aqui, ó, 2 segundos. Então, 2 segundos, ele encontra-se na posição 90. E quando o instante é de 4 segundos, então aqui é 100, 110, 120, 130, me parece. Vamos voltar lá. Isso. 4 segundos, ele se encontra na posição 130. Então, ó, seguindo aqui, então nós temos aqui, para 4 segundos, ele se encontra na posição de 130 metros. Então, por esses 3 pontos aqui, o que nós vamos traçar aqui? Uma reta, ok? Então, está aí a posição inicial 50, no instante 2 segundos ele se encontra na posição 90, no instante 4 segundos ele encontra-se na posição 130. Então, nós podemos verificar que a velocidade é maior que 0, movimento progressivo, então a posição está aumentando à medida que o tempo aumenta, ok? Então está aí o gráfico que é para ser esboçado, ok? Agora vamos para a letra E.
Bem, a letra E está pedindo o instante em que a posição é de 1 km. Bem, nós sabemos que a posição inicial, desde a letra A, é de 50 metros. A posição final, 1 km. Só porque 1 km, vamos passar isso para metros, são 1000 metros. A equação que nós temos é x, posição final, igual a posição inicial, velocidade vezes tempo. Então, a posição final, 1000, a inicial, 50, a velocidade nós já calculamos lá na letra B, 20. Então, vai ficar 1000, esse 50 passa para a esquerda negativo, porque está positivo, 20t. Então, aqui fica 950 igual a 20t. Então, quem está multiplicando a incógnita, no caso é o t, vai passar dividindo. Então, 950 dividido por 20. Isso é igual a 47,5 segundos. Então, para ele sair da posição 50 metros e deslocar até a posição 1000 metros, ele gasta simplesmente 47,5 segundos. Ou seja, ele percorreu 950 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? E a letra F pede o gráfico velocidade versus tempo. Então, o eixo na vertical é velocidade, que é dada no Sistema Internacional de Unidades, SI, metros por segundo, e aqui o tempo em segundos. Bem, eu vou representar aqui qual é a velocidade. A velocidade é de 20 metros por segundo. Nós estamos trabalhando movimento retilíneo uniforme. Não tem aceleração. A aceleração é nula, ok? Então, eu vou representar aqui, ó, 20. Olha só, no tempo de 0, a velocidade é 20. No tempo de 2 segundos, a velocidade é 20. No tempo de 4 segundos, a velocidade é 20. No tempo de 6 segundos, a velocidade é 20. No tempo, no instante, 8 segundos, a velocidade é 20. Ou seja, ao longo do tempo, a velocidade é de 20 metros por segundo. Então, eu tenho aqui uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo do T. Ok? Então, é isso. Está aí um exemplo simples para vocês começarem a entender o movimento retilíneo e uniforme.